Para as pessoas que viram este salão concluído no último dia 23 de agosto, foi motivo sem dúvida de grande admiração a conclusão desta obra. Em apenas 16 dias, este edifício saiu do alicerce e ficou assim. Comentou-se, após a sua construção, que se ao invés de voluntários fossem contratados profissionais, remunerados, portanto, mesmo assim, dificilmente a obra seria concluída, pois nada pode se igualar ao espírito de voluntariedade demonstrado aqui. Não se mediram esforços, não havia hora. Manhãs, tardes, noites e até madrugadas foram utilizadas nesta obra. Veja na sequência dessas imagens como tudo isso foi possível. A propósito dos voluntários, muitos participantes não tinham noção do que fazer ou como fazer. Simplesmente perguntavam aos encarregados. Alguns tinham de esperar sua vez para trabalhar, tantos eram os que se ofereciam. Agora, ao vermos o resultado, temos que admitir, como mostra o Salmo 127, versículo 1, que a obra é de Jeová. Essas imagens ainda são de alguns dias antes do dia 8 de agosto de 98. Como todos sabem, o projeto de construção rápida abrangia o período de 8 a 23 de agosto, a partir do alicerce. Portanto, essas imagens são da preparação do terreno, a terraplenagem, colocação de baldrames e a concretagem que antecede o piso, até a execução do alicerce. Agora, essas já são imagens do primeiro dia
efetivo da construção, ou seja, no dia 8 de agosto. O ritmo impressionante da obra chamou a atenção dos moradores vizinhos e também dos transeuntes, de modo geral. Quem passou pela rua pela manhã, talvez quando ia para o trabalho ou qualquer outra atividade, ao voltar à tardinha certamente ficou surpreso, pois as paredes estavam já totalmente levantadas. Aqui já temos a colocação das tesouras no dia 9 de agosto, portanto, o domingo, o segundo dia da construção. Ao mesmo tempo, as paredes eram também rebocadas. Na segunda-feira, dia 10, tivemos a colocação de vigas, caibros e ripas, que prosseguiu até às 17 horas do dia seguinte, dia 11 de agosto, terça-feira. Nesse horário, iniciou-se então a colocação das telhas, que avançou noite adentro até às 22 horas daquele dia. Estas imagens agora são do dia 12 de agosto pela manhã, com o telhado já totalmente feito. Realmente, o ritmo da obra impressionava. A disposição dos voluntários era contagiante,
movendo sempre mais irmãos a participar sempre que possível, o que é realmente elogiável.
Podemos dizer que o som característico da construção compôs uma sinfonia, a Sinfonia dos Ruídos, se é que podemos chamá-la assim. Uma sinfonia que, por um bom tempo, permanecerá na lembrança e também nos ouvidos dos participantes e certamente também dos moradores. De que outro modo poderíamos descrever o som da própria construção? Deixemos que as próprias marteladas, o som dos serrotes, das serras elétricas, das lixas, batidas, raspagens, compressores, betoneiras, acompanhados das vozes e gritos dos próprios participantes, tudo isso junto formando os instrumentos dessa orquestra? Sim, deixemos então que todos eles nos mostrem como foi essa sinfonia de ruídos que tomou conta do local durante a construção. É alternativo. Deixa eu procurar o William. Ele tá aqui, ó. Agora, estamos já no dia 20 de agosto e você está acompanhando as imagens que estão se aproximando do término. O prédio está agora tomando feições bem próximas do aspecto final. À medida que as cenas se sucedem, você notará que detalhes estarão sendo executados. Os detalhes finais, a fase de acabamento. Pisos sendo colocados, instalações elétricas, parafusos sendo apertados,
dobradiças sendo colocadas, paredes sendo pintadas, enfim, tudo que faz parte do acabamento.
Vivemos num mundo que faz muitas promessas. De fato, somos rodeados de pessoas, de organizações políticas. Somos rodeados de pessoas que nos fazem promessas, prometem cumprir uma certa coisa, mas todos nós sabemos que muitas vezes as promessas deixam de ser cumpridas, não é verdade? Especialmente os políticos são conhecidos por fazerem muitas promessas e muitas vezes estas promessas deixam de ser cumpridas, não é verdade? Interessante que um candidato dos Estados Unidos, no ano de 1940, fez uma promessa que até hoje é famosa. Este presidente dos Estados Unidos prometeu que jamais enviaria os seus jovens para a guerra. Mas fez isso já tendo feito arranjos para iniciar a guerra e envolver os jovens americanos na luta. Portanto, foi uma mentira e tanto, não é verdade? E essa única maneira de garantir razoavelmente bem o cumprimento de uma promessa é segurar parte do pagamento. Às vezes isso funciona, às vezes não. Mas, pelo menos, dá maior chance de se satisfazer com a obra que era para ser realizada. Também a religião é conhecida como uma organização que faz promessas, mas muitas destas não se cumprem. Isso vai desde a promessa de cura, aliás, às vezes a garantia de cura, ou até mesmo a outros serviços que são pagos para serem realizados. Muitos acusam a religião de hoje como sendo uma organização eminentemente financeira. Não se faz nada sem o devido pagamento. Por outro lado, nós temos uma fonte que mostra que devemos cumprir aquilo que prometemos. E isso se acha na Bíblia Sagrada. Provérbios capítulo 12, versículo 22, e vamos ver como o nosso Criador encara este assunto de fazer promessas e cumpri-las. Lábios falsos são algo detestável para Jeová, mas os que agem em fidelidade são um prazer para Ele. Veja, lábios falsos. Está falando daquele que mente, que diz alguma coisa que talvez não tenha nenhuma intenção de cumprir. É uma falsidade, é algo detestável para o nosso Criador, para o costume, porque nenhuma das palavras de nosso Criador deixa de se cumprir. Portanto, nós temos diante de nós o cumprimento de promessas. Nos tempos passados, a Bíblia relata como as palavras de Jeová se cumpriam naquele tempo. Abram as suas Bíblias ao livro dos Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo 8, e versículo 56. Veja o que diz a respeito da maneira em que o nosso Criador cumpre as suas promessas. Bendito seja Jeová, que deu ao seu povo Israel um lugar de descanso, segundo tudo o que prometeu. Não falhou nenhuma única palavra de toda a sua boa promessa que ele fez por intermédio de Moisés, seu servo. Pois bem, mediante a obra de pregação, as testemunhas cristãs de Jeová estão pregando ao povo, convidando-os aos seus salões do reino. Este novo salão do reino é apenas um desses locais aqui na cidade de Tatuí. E há muitos também em outras cidades ao nosso redor. Mas é Deus quem faz tremer todas as nações. E é claro que uma parte deste cumprimento envolve a maneira em que as nações agem. As pessoas ficam sem esperança, ficam com cada vez mais medo até mesmo de andar nas ruas. Anseiam, desejam um mundo de justiça.
E esse mundo de justiça apenas poderá ser trazida por nosso Criador Jeová. Os homens não são capazes de fazer uma mudança destas em nossa terra atualmente. Portanto, vale a pena nós confiarmos em Jeová. É Ele quem poderá cumprir todas as suas promessas no devido tempo. O Salmo 118, versos 8 e 9, melhor é refugiar-se em Jeová do que confiar no homem terreno. Melhor é refugiar-se em Jeová do que confiar nos nobres. Não temos aonde ir. Este lugar, este salão do reino, será usado para convidar, para reunir as pessoas desta vizinhança, para nós aprendermos cada vez mais sobre Jeová. E o que aprendemos por construir um salão do reino destes em apenas 3 fins de semana? Provamos que poderemos fazer muitos outros prédios, muitas outras construções. Nós temos estudado nas últimas semanas a respeito da ressurreição. E a Bíblia promete que aqueles que faleceram há muitos anos, nossos entes queridos, até voltarão na ressurreição. Necessitaremos de salões do reino também para que eles possam estudar a Bíblia conosco e aprender tudo a respeito de Jesus Cristo e de seu Pai Jeová Deus. Necessitaremos de casas para acomodar a todos estes. Não é verdade que já estamos sendo preparados para este tipo de obra no futuro? Portanto, temos todo conforto, todo consolo, porque nós vemos que Jeová, nosso Criador, cumprirá todas as suas promessas para conosco. Aliás, Ele fará isso para toda a humanidade, porque toda a terra será subjugada. Será um paraíso como existiu no Jardim do Éden. E as pessoas então irão cantar louvores ao nosso Criador para todo sempre, porque sabem que Ele é cumpridor de promessas. Todos nós aqui sabemos que Jeová, o Criador, Ele tem realizado coisas maravilhosas. Muitas maravilhas Jeová tem feito através de toda a terra para com o seu povo. Por meio do seu Espírito, a sua força ativa, o Espírito Santo, Ele tem feito coisas maravilhosas em toda a terra. Tem usado homens frágeis, dando força além do normal na realização dos seus maravilhosos propósitos. Voltando nossas mentes para alguns anos, ou seja, 49 anos precisamente atrás, as testemunhas de Jeová em Tatuí, elas reuniam num salão do reino, ou melhor, mais precisamente uma sala aproximadamente igual à sala B nossa que temos aqui neste salão. A construção primeira que foi feita em Tatuí e não mais precisou pagar-se aluguel, foi o atual Salão do Reino na rua 13 de Maio, número 220. O atual Salão
da congregação central. Foi construído na década de 1960. Bem, o trabalho aqui foi muito bom na cidade de Tatuí, muito progressista, até que daquele salão do reino da 13 de maio foi dividida a primeira congregação em Tatuí, a congregação Oeste, que hoje encontra-se na rua Juvenal de Campos, onde tem a Oeste, Sul e Alto da Colina, no mesmo salão do reino. E foi dividida em meados do ano 60. Esta congregação, a Leste, foi dividida também depois da Oeste, precisamente em 8 de julho de 1970. Mas Jeová abençoou tanto o trabalho da congregação, desta congregação, daí nós concentramos nesta parte. Então, em 28 de junho de 1984, foi dividida a congregação Norte, dividiu da Leste. Então, formou-se mais a congregação Norte, que junto com a Leste, hoje, construíram este belo salão do reino. Pois bem, em 21 de 12 de 1992, já precisou dividir novamente estas congregações. A Leste, junto com a Norte, formaram mais uma congregação, que é a congregação Jardim Palmira. Nós aqui, literalmente, em sentido literal, pudemos ver o cumprimento da promessa de Jeová, conforme encontra-se em Isaías, no capítulo 60, versículo 22, quando ele diz: o próprio pequeno tornar-se-á 1000, e o menor uma nação forte. Eu mesmo, Jeová, apressarei isso ao seu próprio tempo. Agora, isto mostra o progresso da cidade, o progresso da obra. Como Jeová abençoou os esforços e o trabalho de todos os irmãos aqui de Tatuí. Mas o que embeleza mesmo este salão, este prédio, não é o edifício, a sua estrutura. São vocês, irmãos, os estudantes, vocês, porque vocês podem louvar a Jeová. Vocês são o cumprimento de outra profecia que se encontra em Ageu 2, versículo 7. As coisas desejáveis de todas as nações que Jeová prometeu ajuntar no seu local de adoração. E é para esta finalidade que este prédio foi construído. I would first like to say it's a very special privilege for me to be here with you. Primeiramente, gostaria de dizer que é um grande privilégio para mim estar junto com os irmãos aqui. And I'd like to relate to you the love of the Brooklyn or United States Bethel family. E eu gostaria de transmitir aos irmãos o amor dos irmãos de Brooklyn, ou seja, da família de Betel. I would also like to ask if you as a congregation or congregations here would like to have your love taken back to the Brooklyn Bethel family. Eu também gostaria de perguntar aos irmãos se como congregação, aliás, como congregações, gostariam de que eu levasse o seu amor para os irmãos lá em Betel. I'll be happy to do that. Ficarei muito feliz de fazer isso. We're now going to get into the material that deals with the dedication of your Kingdom Hall. Agora vamos entrar no assunto da dedicação do salão de seu salão. And we're going to touch on why Jehovah deserves honor. E vamos abordar o assunto por que Jeová merece honra. Jehovah has poured out numerous blessings upon mankind.
Jeová tem derramado inúmeras bênçãos sobre a humanidade. James says that every perfect present and every good gift comes down from the Father of celestial lights. Tiago diz que toda dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes celestiais. And Paul said that Jehovah has not overlooked mankind's need, but he's filled their hearts with good cheer. E Paulo diz que Deus não tem esquecido das necessidades da humanidade, mas enche os seus corações de bom ânimo. Jehovah has made the sun rise, Jeová faz o sol nascer, the sunset, o pôr do sol, the beautiful flowers, as lindas flores, snow-capped mountains, as montanhas cobertas de neve, a fragrance that goes with such beauty and paintings. as coisas que vão, a fragrância que vai junto com a beleza. And we're going to touch on some reasons why he indeed is worthy of our honor and respect. E vamos considerar agora as razões pelas quais Jeová é realmente digno de nossa honra, de nosso respeito. And it's important for us to realize what honoring Jehovah really involves. É importante entendermos o que realmente está envolvido em honrar a Jeová. Jesus was a master worker with Jehovah, and yet he even acknowledged the Father is greater than I am. Jesus era o mestre de obras de Jeová, mas ele mesmo reconheceu que o Pai é maior do que eu. So because of his position, he deserves our full respect. Assim, por causa da sua posição, ele merece o nosso pleno respeito. Yes. And if you turn to the book of Jude and look at verse 25, note how it describes a certain aspect about Jehovah. E se abrir a sua Bíblia agora em Judas 25, vão ver como ele destaca certos aspectos sobre Jeová. Ao único Deus, nosso Salvador, por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor, seja a glória, a majestade, o poderio e a autoridade por toda a eternidade passada, e agora, e para toda a eternidade. Amém. Authority to be something that exists from past eternity and all into future eternity. A autoridade é algo que existe para ele desde a eternidade passada até a eternidade futura. As humans, we measure eternity in one direction. Nós humanos medimos a eternidade numa direção só. But Jehovah measures eternity in both directions. Mas Jeová mede a eternidade em ambas as direções. Now going to the fourth reason. It's based on Psalm 19, verse 1. Agora a quarta razão, baseada no Salmo 19, versículo 1. Os céus declaram a glória de Deus, e a expansão está contando o trabalho das suas mãos. Let's just take one example that shows the energy or power of Jehovah in one star. Vamos considerar um exemplo que demonstra o poder e a energia que Jeová possui em apenas uma estrela. Has a central temperature of 15 million degrees centigrade. O nosso Sol tem uma temperatura central de 15 milhões de graus centígrados. How dynamic of energy Jehovah must have in order to create such a furnace. Quanta energia dinâmica Jeová deve possuir para criar tal fornalha. And yet he's created billions of such suns. Ao mesmo tempo, Jeová criou bilhões de tais sóis. And yet with so much power, Jehovah never has abused his power in ruling over the earth. E com tanto poder, Jeová jamais abusou do seu poder ao reinar sobre a terra. The Psalms describes him as one who's a lover of justice. O salmista o descreve como alguém que ama a justiça. And because he is a God of justice, then he will never leave his loyal ones.
E porque ele ama o que é justo, ele jamais abandonará os seus leais. But man's justice fluctuates, it changes. A justiça do homem flutua, muda. But never with Jehovah, he never accepts a bribe. Mas isso não acontece com Jeová. Nunca aceita suborno. And then think of the distance in the universe. E quando pensamos nas distâncias abrangidas no universo, Picture the sun as just the size of a grain of sand. pense no Sol como grão de areia. The earth would be 3.5 inches away from the next star, or 3.5 inches away from the star. A Terra estaria 9 centímetros de distância dessa estrela. So the earth is 3.5 inches away from the sun. Estaria 9 centímetros distante do Sol. The next closest star to the earth is 15 miles away. A próxima estrela mais próxima do Sol estaria a cerca de 24 quilômetros de distância. Now, to travel through space, our lifetime is limited. Mas para viajar pelo espaço, o nosso tempo de vida é limitado. So they measure travel in space by how long it takes for light to travel in 1 year. Assim, a medida da viagem espacial é pelo tempo que a luz demora para chegar de um tempo para o outro, em anos-luz. So how long, if we were traveling at the speed of light, would it take us to travel across the Milky Way galaxy? Assim, para atravessarmos a Via Láctea de um lado ao outro, quanto tempo levaria? Try visualizing it in your mind. Tente pensar sobre isso. We start off from the Earth, and in less than a second, we pass the moon. Começamos aqui e dentro de menos de um segundo já passamos pela Lua. 8 minutes later, we pass our sun. 8 minutos depois passamos do Sol. And remember, that was just 15 miles, excuse me, just 3.5 inches down the road. Not 3.5 inches away. Lembre-se que ela está apenas 9 centímetros de distância. Hein? Now, to get through or across the Milky Way galaxy, para atravessar a galáxia da Via Láctea, it will take 100,000 years traveling at the speed of light. Levaria 100.000 anos. Now, did Job know that all those stars existed? Será que Jó sabia que todas essas estrelas existiam? No, and yet, while he did not see them all, he acknowledged that Jehovah was one deserving of honor and obedience. Embora ele não visse todas elas, mas ele sabia que Jeová merecia a honra e obediência. And David, as a shepherd in the field, as he looked up into the starry heavens at night, could possibly have seen no more than 10,000 stars. E Davi, como pastor, ao contemplar os céus estrelados, não conseguia ver mais do que 10.000 estrelas. And yet when David looked at those stars, according to Psalm 8, verse 3, he asked, when I look up into the heavens. No entanto, Davi, no Salmo 8, versículo 3, ele pensou sobre essas estrelas e disse, quando eu contemplo os teus céus, he says, what is mortal man that you keep him in mind? Que é o homem mortal para que te lembres dele? Or that you take care of him? Para que cuides dele? Yes, Jehovah's great works of creation in themselves illustrate to us that God indeed is one who deserves our honor and respect. Sim, as obras criativas em si mesmas revelam-nos que devemos sentir honra e respeito por Jeová. As Paul said, what do we have that we did not receive? Como Paulo disse, o que temos que não recebemos?
And David at 1 Chronicles 29 verse 14 said, everything is from you, and out of your hand we have given to you. E Davi, em 1 Crônicas 29:14, diz, tudo procede de ti, e da tua própria mão nós te damos. You here have made a decision also that you wish to dedicate something to Jehovah. Os irmãos aqui também decidiram que querem dedicar algo a Jeová. You've decided to take this building as a place of worship and dedicate it to Him. Os irmãos decidiram transformar este prédio num lugar de adoração e desejam dedicá-lo a Ele. And it will carry the title Kingdom Hall of Jehovah's Witnesses. E vai então levar esse título, Salão do Reino das Testemunhas de Jeová. Same with the dedication of this building. A mesma coisa acontece com a dedicação deste prédio. It's just not a matter of turning a building over to Jehovah. Não é apenas a questão de entregar o prédio a Jeová. Now it puts a responsibility on those who give it in dedication. Sim, vai algo com a responsabilidade de dá-lo em dedicação. Because it now represents a place of worship to Jehovah, it must be kept clean and dignified. Porque representa agora o local da adoração de Jeová, deve ser mantido limpo e dignificante. And we would not want to forsake regularly gathering together at our Christian meetings. Não queremos esquecer de nos reunir nas nossas reuniões regulares. And Jehovah's assets will not be increased by turning over this building to Him. Os bens de Jeová não vão aumentar por nós entregarmos esse prédio a Ele. And that's not why or the reason that Jehovah's Witnesses dedicate kingdom halls. Este não é o motivo pelo qual as testemunhas de Jeová dedicam os seus salões do reino. To receive this building and dedication to Him. Jeová possui tudo, mas Ele é digno de receber este prédio em dedicação a Ele. So all considered, is it your wish to have this kingdom hall that bears the name of our universal sovereign? Do you wish to have this building turned over to Him in dedication to be used for pure worship and service? Considerando todos os aspectos, é o seu desejo de fazer com que este salão do reino, que leva o nome do soberano universal, desejam que este prédio seja entregue ou dedicado a Jeová para a sua adoração e serviço?